A paz de Cristo seja com todos. Estamos vivendo uma batalha de vida ou morte. É o que as Sagradas Escrituras nos esclarece. E o santo apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda epístola à igreja de Corintos, no capítulo 11, versículo 3, ele disse as seguintes palavras: o que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O apóstolo Paulo, ele se preocupou. Ele falou: olha, eu estou preocupado com vocês e quero evitar isso. Porque como o diabo enganou Eva, ele vai enganar vocês também, e vocês vão se afastar da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer os perigos do engano. Foi o Espírito Santo que planejou e unificou as Escrituras Sagradas, com a finalidade para que ali fosse dada todas as informações suficientes sobre todos os assuntos essenciais, inclusive sobre a história de Satanás. O assunto que nós iremos tratar aqui, ele é um tanto pesado, mas eu creio que todos nós, que vocês precisam saber. Portanto, eu convido a todos e a todas para que fiquem conosco, fiquem comigo até o fim. Nós temos por objetivo, com base nos fundamentos bíblicos, identificar algumas características das ações de Deus e o seu empenho para salvar a humanidade. Em contrapartida, também nós vamos identificar algumas ações de Satanás e sua perspicácia maligna para enganar a humanidade. O apóstolo Paulo, ainda na segunda epístola aos Coríntios, no mesmo capítulo 11, versículo 14, ele disse que Satanás se transforma num anjo de luz. Quando nós pensamos em algo como esse, isso significa que o maligno está agindo intensamente nos meios religiosos. Ele está agindo intensamente exatamente aonde o evangelho é manifestado de alguma forma. E Deus, ao revelar quem ele é, quem o diabo é e como ele age, também ele deu aos fiéis poder e orientações suficientes. Segundo as revelações bíblicas e os acontecimentos mundiais que nós estamos vivendo, é notório a existência de um grande conflito cósmico, de um grande conflito de dimensão cósmica entre o bem e o mal. Porém, a partir do momento que esse ser maligno foi expulso do céu, o desfecho do conflito foi transferido para o planeta Terra, para o mundo em que nós estamos vivendo. Não tem como ignorar que nós estamos numa batalha de vida ou morte. Ninguém está fora dela. Muito pelo contrário, nós somos os alvos. E num estado de guerra, é um erro fatal menosprezar a capacidade do inimigo. Por isso, Deus, ele nos concedeu importantes informações sobre esse adversário que nós temos. Então, diante dessas considerações iniciais, dessas colocações iniciais, veremos a partir da Bíblia como esse ser maligno era antes da rebelião.
E vamos ver também, pela Bíblia Sagrada, como ele está agindo e como se proteger dos ataques do diabo. Sabemos pela Bíblia Sagrada que o diabo era um poderoso anjo. Aqueles que estudam a Bíblia Sagrada deu o nome de Lúcifer por causa do estado dele. E nós encontramos isso registrado no capítulo 28, a partir do versículo 12 do profeta Ezequiel, e no capítulo 14, a partir do versículo 12, no livro do profeta Isaías. Lúcifer era um modelo de perfeição, cheia de sabedoria, beleza, vivia no céu, com Deus, era revestido de glória. Desde o dia que ele foi criado, ele foi ungido como querubim guardião. Ele era o mais elevado de todos os seres criados e o primeiro a revelar ao universo o desígnio de Deus, os desígnios divinos. A Bíblia relata que por causa da sua sabedoria, beleza, esplendor, ele se encheu de orgulho, é o que a Bíblia fala, né? Ele se encheu de orgulho. Como eu já disse, o nome Lúcifer, segundo os eruditos estudiosos da Bíblia, tem relação com a glória que resplandecia sobre ele. Mas esse nome nós não encontramos na Bíblia. Então Lúcifer ele começou a propagar mentiras no céu e a Bíblia Sagrada diz que se encheu de violência e pecado. Ele desejava sentar-se no trono com Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Aliás, ele reivindicou a igualdade com Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é Criador e ele é criatura. Isso é inconcebível. E o livro do Apocalipse revela que Lúcifer, esse poderoso anjo, agora, nas modificações da vida dele, ele se torna aí o diabo, a origem do mal. Ele provocou uma rebelião no céu e ele foi expulso com os anjos que eram os seus seguidores. Isso nós encontramos no capítulo 12 do Apocalipse. 3 versículos 7, 8 e 9, diz o seguinte, que houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos, Miguel aqui é Cristo, esse nome muitas vezes é usado para se referir a Cristo ou a um poderoso anjo. Eles lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram, mas eles não prevaleceram e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, ele, antiga serpente, chama diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui na terra, Satanás tentou Adão e Eva para obter a cooperação e continuar com a guerra que ele havia iniciado no céu contra Cristo. Sem a cooperação de Adão e Eva, ele não conseguiria implementar o seu reino de trevas. Mas pior ainda, é que ele continua tentando, em busca de cooperação humana, por meio daquilo que o homem possa fazer, por meio das escolhas que o ser humano possa fazer. Ele tem dois objetivos principais: o ser humano e a palavra de Deus. Porque atingindo a palavra de Deus, ele está atingindo Deus. Todas as demais ações que ele pratica, que acontecem no mundo, têm o objetivo de atingir esses dois alvos. Por isso ele faz milagres, prodígios e muitas vezes usa inclusive a natureza. Alguém poderia dizer, mas a natureza sim. Nem toda desgraça que a natureza provoca é procedente de um fator climático, é procedente de alguma outra coisa relacionada a algum fator da própria natureza.
É só nós damos uma olhada no livro de Jó, o primeiro e segundo capítulo. Ainda continuando aqui, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, o Apocalipse ele tem duas características importantes. Uma das características do Apocalipse é que ele descreve as atividades de Deus. A outra característica importante do Apocalipse é que ele também descreve as atividades de Satanás. Com relação a Deus, o propósito é revelar as atividades de Cristo e a forma como Cristo ministra em nosso favor. Jesus Cristo, logo no início do Apocalipse, ele se revela atuante na igreja como Senhor dela e faz recomendações específicas, como se fosse um plano de ação. Então o Apocalipse lhe revela Cristo como o único que venceu e tem o direito de vindicar os habitantes da terra. Tanto que no capítulo 5 do referido livro, a palavra de Deus diz: dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos, sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja honra, louvor e glória, domínio pelos séculos dos séculos. Com relação ao diabo, o propósito do Apocalipse é mostrar a verdadeira natureza das atividades satânicas e seus enganos. Ele não teve muito sucesso no céu, apesar do estrago que ele fez lá. Por isso, o seu intento é ter o domínio completo sobre o ser humano e descaracterizar a palavra de Deus e as atividades de Jesus Cristo. Tanto que o apóstolo João, na revelação que ele recebeu do Apocalipse, mais precisamente ali no capítulo 16, versículo 13 em diante, ele disse: eu vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos governantes de todo o mundo para reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o diabo, dragão, besta e falso profeta, o diabo ele usa instituições, seja secular, religiosa, ele usa aqueles que se apostataram, ele usa igrejas com doutrinas corrompidas para congregar, para lutar contra Deus, porque todas as vezes que nós recusamos uma verdade da Bíblia Sagrada, nós estamos lutando, nós estamos em batalha contra Deus. E a Bíblia Sagrada está dizendo que ele, através desses espíritos satânicos, se dirige a todo mundo na face da terra. Então o diabo está agindo por meio de seres humanos, instituições e muitas vezes diretamente. Tanto que mais para frente, no capítulo 17 do Apocalipse, o anjo que estava com... Um dos anjos que tinha 7 taças da ira de Deus falou: João, vem aqui, eu vou te mostrar para você o que a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, o que ela está fazendo. Ou seja, o que essa instituição religiosa no mundo, que tem o domínio sobre multidão, ele disse o que ela está fazendo. Aí ele prossegue dizendo: a quem os governantes, os reis da terra se prostituíram
E os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. É prostituição espiritual. São as doutrinas que são falsas e que a humanidade aceitou. E hoje a humanidade se encontra como se tivesse embriagado por causa dessas doutrinas. Então o Apocalipse, prosseguindo, ele revela as atividades de Deus e as atividades de Satanás, para mostrar como ele está agindo. E é preocupante o que a Bíblia revela. Por isso que eu digo, uma batalha de vida ou morte. Nós, como cristãos, cremos na Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele também tem a falsa trindade, o dragão, a besta e o falso profeta. Esses três poderes promovem uma ação conjunta contra a verdade. E o Apocalipse prossegue traçando as atividades de Deus e as atividades do diabo. Deus se assenta no trono do universo, está lá no capítulo 4 e outros capítulos do Apocalipse. Só que no capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz do Apocalipse que o diabo tem o trono no mundo, no planeta Terra. Deus é adorado pelos habitantes do universo. Só que o Apocalipse diz que o diabo é adorado pelos habitantes da Terra. Mas como isso? Como isso acontece? Ora, qualquer prática que nós realizamos contrária à Bíblia Sagrada é uma adoração a Satanás. É o que o texto está dizendo. E prossegue a palavra: a cidade de Deus está no céu, a Jerusalém celestial. A cidade de Satanás é Babilônia. E o espaço é o mundo. Deus sela o seu povo com um sinal para vencer a crise final. O diabo coloca sua marca, a marca da besta, nos seus seguidores. O povo de Deus é representado por uma igreja pura, uma igreja santa. Isso está no Apocalipse 12, logo no início. Os seguidores de Satanás é representado por uma prostituta, no capítulo 17. Ou seja, com doutrinas corrompidas, que não são as doutrinas que estão na Bíblia. E o Apocalipse prossegue. Capítulo 11 diz que Deus está irado contra os seus inimigos. E o capítulo 12, versículo 17, diz que o diabo está irado contra a igreja. Só que contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo. O Apocalipse 14, versículo 6 em diante, Deus tem 3 mensageiros angélicos que vão ao encontro do mundo. Mas quando você se reporta ao capítulo 16, versículo 13 e 14 do Apocalipse, Satanás tem 3 mensageiros diabólicos que vai ao encontro também de todo mundo. Para concluir essa parte, Deus dá autoridade ao seu Filho, Apocalipse 2, versículo 27. No Apocalipse 13, versículo 4, Satanás dá autoridade à besta, a sua instituição que está agindo na terra. Como essas atividades e manifestações enganosas estão acontecendo? O livro Eventos Finais, páginas 135 a 141, traz um relato muito importante. Desperta a nossa atenção. Porque quando nós verificamos na Bíblia que ele trabalha no sentido contrário, tentando um desmanche da obra de Deus, nós temos que saber como essas atividades ou manifestações enganosas estão acontecendo. Para aqueles que não conhecem o livro Eventos Finais, fica aqui um convite para a sua leitura. Lá, a literatura diz que o diabo está atuando sobre o disfarce do cristianismo
Como dirigente do mundo cristão, para isso ele está agindo com milagres e prodígios. Espíritos de mentira pregam e ensinam a Bíblia Sagrada. E muitos ensinamentos estão mesclados com a mentira. Não é pregada uma mensagem exclusivamente mentirosa, mas ela é mesclada entre verdade e mentira, que descaracteriza todos os princípios de Deus. E os mesmos espíritos de engano promovem falsos reavivamentos, seduzindo pessoas como se Deus estivesse no meio deles. Muitos não sabem distinguir o verdadeiro do falso, aceita falsas línguas, falsos dons, como se fossem manifestações do Espírito Santo. Existem os verdadeiros dons e as verdadeiras línguas em dons, mas o que nós temos visto em muitos lugares não é bem isso. E muitas vezes anjos maus se apresentam como seres humanos. Satanás ele aproveita todas as oportunidades para seduzir os homens e desviá-los de sua lealdade. Espírito maligno tem poder para se personificar visivelmente, como se fosse uma pessoa temente a Deus que morreu, um pecador qualquer. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda epístola para Coríntios, para a igreja de Corintos, ele disse que Satanás se transforma em anjo de luz. O que ele estava dizendo com isso daí? Ele explica lá no capítulo 11 que muitos pecadores no púlpito não são mensageiros de Deus, porque ele não usa uma verdade completa. O mensageiro de Deus usa uma verdade completa, senão nós vamos ser enganados. E a humanidade está terrivelmente dominada pelos erros. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ou Epístola, capítulo 1, versículo 25, diz que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Ora, se eu deixo um mandamento que está na Bíblia, que saiu dos lábios de Deus, dos profetas, um mandamento que foi escrito pelo dedo de Deus, para guardar o mandamento do homem, eu estou servindo a criatura. Por isso que eu digo a vocês, a verdadeira adoração está comprometida. O caminho está aberto para o vale do Megido, ou Meguido, onde multidões se concentram para a batalha do Armagedão, que é uma batalha contra a verdade de Deus. Quem desejar pode verificar o livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14, que ele diz: multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão, e a humanidade não decidiu ainda. Eu quero ir para as considerações finais. Como se proteger do perigo do engano? A verdade nos protege contra o engano. Cristo disse: vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual verdade? Aquela mesmo que Cristo, em João 5,39, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E é muito importante nós entendermos que quando Jesus usou essa expressão, o Novo Testamento não estava escrito ainda. E ele disse então que o Antigo Testamento era o caminho da vida e conduzia eles para a vida eterna. Por quê? O Antigo Testamento conduziu a uma verdade que foi a encarnação de Cristo, para que aí nós tivéssemos Cristo conosco. E a Escritura Sagrada é uma só, Antigo e Novo Testamento. O profeta Isaías, já no capítulo 48, versículo 17, diz: porque eu,
Deus falando para o profeta Isaías: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia para o caminho que tu deves andar. A Bíblia Sagrada transmite conhecimento para todos ou para todas as coisas que são necessárias para a salvação. Quando examinamos criteriosamente a Bíblia, o Espírito Santo age em nossa mente e nosso coração para lembrar os ensinamentos que estão na Bíblia, mas Cristo disse: examina, não é uma leitura superficial. Por isso ele falou: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, como único Deus, e ao Cristo a quem enviaste. Conhecer. E eu digo a vocês, trago à lembrança aquilo que eu falei no início, porque eu pretendo concluir. O apóstolo Paulo, apesar de todas as informações bíblicas, o apóstolo Paulo tinha uma preocupação muito grande. Segundo Coríntios 11, versículo 3. Ele disse: eu receio e eu quero evitar. Porque assim como a serpente, ou seja, como o diabo enganou Eva, eu estou preocupado que a mente de vocês vão ser corrompida pelo engano também. E foi o que aconteceu. Muitos se prevaricaram. Então eu deixo para este momento uns versículos bíblicos também pronunciados pelos lábios do santo apóstolo Paulo mediante a inspiração do Espírito Santo. Está em Efésios 6, versículo 10 a 13. Portanto, a Bíblia ela está orientando. Lá o texto diz: finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus, ou seja, da sua palavra, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra as pessoas. Tudo que foi pronunciado aqui não é contra as pessoas. Nossas lutas aqui é contra Satanás e os anjos das trevas, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, diz o texto ainda, vista toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, esse final, a Bíblia está dizendo: batalhou uma vida, não perca a batalha no final. Porque a derrota pode acontecer num momento final. E o passado fica todo jogado. Nós precisamos estar revestido do poder de Deus, do conhecimento da Bíblia Sagrada, para que nesse momento que nós estamos vivendo, depois de uma trajetória de uma vida, perder aquilo que foi conquistado. Depois de ter feito tudo, permanecer inabaláveis, não perder a batalha. E Deus vos ilumine e vos abençoe.